Oi, você que está assistindo esse vídeo aí agora. Assista esse vídeo até o final. Hoje eu vim falar sobre: não procure preencher o seu coração com as coisas deste mundo, sendo que somente Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu por mim e por você e venceu a morte, somente Ele pode preencher o vazio do seu coração e o vazio do nosso coração. Somente Ele pode preencher o nosso coração. E olha só o que diz lá na palavra de Deus, em João, capítulo 4, versículo 1 ao 13. Diz assim, ó: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Os fariseus, eles tinham ouvido falar que Jesus estava batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, ele saiu da Judeia e foi para a Galiléia. E era necessário que Jesus passasse por Samaria. E quando Jesus chegou a Samaria, ele chegou a uma cidade chamada Sicar, uma cidade de Samaria, e perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. E ali havia um poço. E Jesus, ele estava cansado da viagem. Claro, ele era 100% homem e 100% Deus, ou seja, ao mesmo tempo que Jesus, ele também, ele estava cansado, ele passava por coisas como um ser humano, ou seja, chorar, ficar cansado. Ele era também 100% Deus, ou seja, ele não errou, ele nunca reclamou de nada. Ele sempre foi perfeito, mas ele também passava por coisas que o ser humano passa. Então, uma mulher de Samaria, uma samaritana, ela veio tirar a água do poço. E Jesus foi lá e pediu água a ela. Mas aí ela foi e questionou Jesus por ele ter pedido água a ela, porque os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus, ele era judeu, mas não quer dizer que só porque ele era judeu que ele não se dava bem com os samaritanos, pois Jesus, ele era humilde, ele tinha um coração manso, ele era manso. E olha só o que ele disse a ela: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Então ela foi e questionou Jesus por ele não ter o pote fisicamente para ir lá e tirar água, dizendo assim: o Senhor não tem com que tirar água,
e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Então Jesus foi e respondeu assim para ela: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus não estava falando da água física, mas das coisas de Deus que são eternas. Deus, ele tem coisas eternas para você. A gente só pode ter a vida eterna por meio de Jesus Cristo. E Jesus estava falando aqui, o que Jesus nos mostra aqui é que nada neste mundo pode preencher o nosso coração. Nada neste mundo pode preencher aquilo que somente Jesus pode preencher. Quando você toma água, logo depois você tem sede de novo. Aí depois tem sede de novo, depois de novo. Ou seja, isso não te sacia. Isso não é eterno. Quando você compra um carro, ele logo depois estraga. Dura só por um tempo, mas vai estragar. As coisas materiais, as coisas deste mundo são passageiras. Mas Jesus, ele é eterno. Ele tem coisas eternas para você. Não procure preencher com aquilo que é passageiro. Jesus é eterno. Procure encher dele. Procure conhecer ele mais. Procure encher o teu coração com a palavra de Deus. Então Jesus abençoe você e tenha uma ótima semana. Vive para a glória do Rei Jesus, para a glória de Deus e para a glória do Espírito Santo. Deus abençoe você.